Bom dia, muito bom dia. Estamos iniciando mais um programa, Uma Nova Dimensão. Uma nova dimensão é uma chuva de bênçãos no teu lar. E quando nós iniciamos, é com o desejo de levar o melhor de Deus para a tua casa. Hoje, eu quero dizer a você que nós teremos sim louvores espetaculares. Teremos testemunhos, uma palavra de fé, um programa bem diversificado e movimentado, e você não pode perder essa oportunidade. Todos os dias, essa linda equipe trabalha para levar o melhor de Deus para você. Fique aí aonde você está, tire esse tempinho, porque uma nova dimensão, além de levar hinos e louvores, além de levar para você testemunhos de fé, ainda tem uma palavra de Deus poderosa que vai mover o teu coração. E aí teremos uma oração, não é? Não podemos deixar de orar por você no final dessa programação. Deus te abençoe. Fique conosco. Vamos juntos. Uma nova dimensão está na tua casa. Bom dia na doce paz de Cristo Jesus. É bom encontrar com você aí do outro lado da telinha para poder ministrar sobre a sua vida uma mensagem de fé e de esperança. A fé, ela nos faz viver em paz com Deus, ela nos aproxima dele e também nos traz esperança. Aquela esperança de que um dia nós estaremos com Jesus e nunca mais vamos nos afastar dele. Que coisa boa, né? Nós veremos com nossos próprios olhos a sua glória. E até que esse dia chegue, nós temos a garantia de sua constante presença em nosso coração, se a gente abrir esse coração para ele. Nosso Deus é lindo, não é verdade? Fica com a gente. A palavra de Deus vai renovar sua fé, vai trazer esperança aí para o seu coração, esperança de um dia estar com Jesus por esta eternidade. E é sobre isso que Jefferson e Suelen cantam para a gente agora na primeira música do programa de hoje. Ele Vem Me Buscar é o nome da canção. Fica com a gente porque nós temos uma programação cheinha de novidades de Deus e uma programação abençoada para você hoje aqui. Eu volto já já. Aguardo o dia que verei no céu a luz mais forte.
além do escuro vão. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar virá. Ele virá. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. Virá o Rei Jesus. Meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar. Nosso espaço agora é dedicado às mulheres. Hoje, a maioria de nós desempenha diversos papéis na vida, não é verdade? E todas nós queremos ser bem-sucedidas naquilo que fazemos. O De Mulher para Mulher existe para ajudar você, minha amiga, nos seus desafios, para que você possa vencê-los com a coragem e a sabedoria que vem do alto. E hoje, a pastora Elaine Proença fala com a gente no De Mulher para Mulher. Vamos ver o que ela tem para a gente de Deus neste programa. Bom dia! Desejo a você um dia abençoado e feliz. E mais uma vez estamos aqui, né, no nosso cantinho especial, no De Mulher para Mulher. E hoje eu vou conversar com você sobre um assunto bem interessante. Lá no livro de Mateus, no capítulo 20, está registrada a parábola dos trabalhadores na vinha.
Parábola era a forma como Jesus se expressava para ensinar, de uma forma bastante didática, usando exemplos do cotidiano das pessoas que o seguiam. Assim, ele aplicava os seus ensinamentos a todos ali que estavam junto dele, eles aprendiam com as suas pregações. E nesse texto de Mateus 20, ele diz que o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta ali das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na minha vinha, eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo de novo uma outra vez por volta ali do meio-dia, às 3 da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, eles responderam. E ele lhes disse: então vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chama os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando lá com aqueles primeiros. Então vieram os trabalhadores contratados ali por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados lá primeiro, logo cedinho, claro, eles esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor deu o mesmo pagamento a eles, que nós suportamos aqui todo o trabalho, o calor do dia e nós recebemos a mesma coisa? Mas ele respondeu a eles, né? Amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Entendeu essa parábola, amiga? Existem aqui muitas explicações teológicas para esta parábola, mas eu não quero aqui me deter em nenhuma delas. Mas com essa história eu quero dizer apenas uma coisa para você: aceite o chamado. Sabe por que digo isto? Esta pode ser a última hora. Temos vivido dias muito difíceis, onde a corrupção tem reinado no coração dos homens, doenças têm ceifado a vida de muitas pessoas, a insegurança, incerteza, ou seja, tudo isso indica que Jesus está voltando. E Ele quer usá-la neste tempo. Aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, é o que diz em Efésios 5:16. E quando você aceitar esse trabalho, Deus levará sua decisão muito a sério. Talvez você vai me dizer: mas não sou adequada, estou cheia de defeitos, preciso ser mais habilitada, mais capacitada. Vou te dizer uma coisa: para Deus, ninguém é inadequado. Pensa comigo, será que Sara, uma mulher estéril e idosa, esposa de Abraão, o pai da fé, era adequada para gerar o filho da promessa? Será que a jovem inocente Radassa, órfã de pai e mãe, era adequada para assumir a posição de rainha e livrar os judeus da morte? Raabe, a prostituta, era adequada para abrigar os espias de Israel e garantir segurança e vida para toda a sua família? E o que dizer de uma singela e doce adolescente por nome Maria? Era adequada para gerar e criar o Salvador da humanidade? Não, nenhuma delas eram adequadas, mas todas aceitaram o chamado. Todas foram sinceras e dedicadas de coração. Tinham sua fé em Deus, crendo que dele teriam a capacitação necessária para cumprir o propósito a elas estabelecido. Perto lá de casa, de onde eu moro, ladeando o muro de um grande edifício, há uns arbustos e que dão uma flor roxinha, elas dão o ano todo, são muito lindas. E essas flores, claro, atraem pássaros, insetos, e dentre eles uma vespa, conhecida como mamangava. Tem gente que conhece como vespa de rodeio também. Você sabe o que essa vespa tem de especial?
Na verdade, as mamangavas, elas não deveriam ser capazes de voar, porque são completamente inadequadas para isso. Todas as leis da física se opõem ao voo da mamangava. A estrutura do corpo, as asas curtas demais, o seu peso. Mas as mamangavas não se importam com nada disso. Elas simplesmente voam. Quando falamos sobre chamado, não pense que isso diz respeito à realização de coisas extraordinariamente grandiosas. Talvez sim, por que não? Se você sentir um impulso para mais, ceda a ele e se lance em grandes desafios, como missões no estrangeiro, formação teológica em Instituto Bíblico de Regime Interno. Ou como o exemplo de Dilly Mundy, empresário na indústria de botas e calçados em Chicago, que se retirou da vida comercial em 1980 para atender plenamente seu chamado espiritual, tomado de amor pelas almas. Ele não pensava em sua decisão como perda, pois estava convicto que seria genuinamente feliz por meio de uma vida de entrega plena a Deus e ao seu serviço. Mas talvez o seu chamado esteja ali na sua igreja, no seu ministério, no ministério com jovens, no ministério de família ou na sua família. Ser missionário não significa que cada um deva ser capacitado como evangelista, mas que cada um aplique os dons que o Espírito Santo lhe concedeu. Alguém terá um dom de oração, de intercessão, outro da hospitalidade, do aconselhamento, de um trato particular amável, um conselho, dom do serviço da diaconia, do trabalho comunitário, de visitas em hospitais, em orfanatos ou em asilos, enfim, tantos outros, né? São as instituições que requerem aí um acolhimento e um carinho de você. Não diga, por exemplo, sou apenas mãe. Como apenas? Não se deixe rebaixar pela opinião do mundo. O mundo e os seus formadores de opinião não têm noção do que realmente importa no reino de Deus. Voltando ao texto bíblico, o dono da vinha saiu às 5 horas da tarde, ou seja, faltando apenas 1 hora para encerrar o expediente. E ele ainda estava procurando trabalhadores e encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na vinha, que são os versos 6 e 7 do texto lido. Minha querida, você continua parada por aí, pensando não ter sido chamada? Hoje ele se dirige a você e a todos nós e diz: vocês vão também trabalhar na vinha? Então vamos nos colocar dispostas para Deus. Faça assim como a jovenzinha Maria, mesmo com medo, dúvidas, talvez, incerteza, mesmo assim declare do fundo do seu coração: eis-me aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E se permita ser usada pelo Espírito Santo de Deus em qualquer área que for, para Ele e com Ele. Amém? Que Deus te abençoe. Um beijo enorme no seu coração e até o nosso próximo encontro. Quando você crê em Jesus, você encontra a paz. Quando os dias forem bem escuros, daí você não precisa ter medo, porque sua confiança está em saber que Deus está tomando conta da sua vida. Saber isso é o melhor calmante que existe, não é verdade? Apenas descanse enquanto Ele trabalha a seu favor. Vamos para mais uma música? E é Natália Braga quem canta pra gente agora a canção Faz Morada em Mim. Vamos lá. Meu Jesus, me
minhas vaidades. Me ajude a vencer toda maldade. Tenho medo de me afastar de ti, de não mais conseguir te sentir. Tua presença é tudo que eu almejo, que eu me esvazie por completo de mim mesmo, pra me encher de ti, Senhor. Jesus, faz morada em mim, faz morada em mim. Jesus, faz morada em mim, faz morada em mim. Meu Jesus, me ajude com as minhas vaidades. Me ajude a vencer toda maldade. Tenho medo de me afastar de ti, de não mais conseguir te sentir. Tua presença é tudo que eu almejo, que eu me esvazie por completo de mim mesmo, pra me encher de ti, Senhor. Jesus, faz morada em mim, faz morada em mim. Oh, Jesus,
precisando de uma palavra de Deus que te dê conforto, uma direção, uma resposta, olha aí, esse é o momento. É o momento em que, mais uma vez, Deus vai falar com você. Vamos lá. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 21, a partir do verso 1 em diante. É sempre um privilégio poder estar ministrando nesse altar, que o Senhor possa nos abençoar de uma forma especial nessa noite. Deus, Ele trouxe você aqui para palestrar contigo. Deus, Ele trouxe você aqui para falar com você, e esta palavra ela não voltará vazia, antes fará tudo aquilo que lhe apraz, e prosperará naquilo para qual foi enviado. O Senhor tem vitória para a tua vida nessa noite. João capítulo 21, do verso 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe pois Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à banda direita do barco e achareis. E lançaram-lhe, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com barco, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados. E levando a rede cheia de peixes, logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Amém, amados? Esse texto bíblico começa narrando e dizendo que o Senhor Jesus se manifestou outra vez aos seus discípulos. E eu quero começar essa palavra dizendo para você que o Senhor Jesus, Ele vai manifestar sobre a tua vida de uma forma especial. Creia que este ano vai ser um ano da manifestação de Deus sobre a tua vida, da manifestação sobrenatural de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre as tuas finanças, sobre a tua vida profissional, a tua vida espiritual. Aleluia! Jesus tem prazer de se manifestar na nossa vida. Jesus tem prazer de manifestar a glória dele sobre a nossa vida. E era um momento difícil, era um momento de frustração, de decepção, era um momento em que estava acontecendo algumas coisas que não eram aquilo que os discípulos talvez tinham sonhado, tinham planejado, porque a esperança dos judeus era que Jesus fosse o libertador do jugo romano, e às vezes nós criamos algumas expectativas na nossa vida, no âmbito material, no âmbito social, no âmbito natural, mas o que Deus tem para a tua vida é o sobrenatural. O que Deus tem para você é maior. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E os discípulos estavam ali reunidos, e irmãos, no momento de alegria, no momento que está tudo bem, a gente tem muitos amigos, mas quando as coisas apertam, diante da dificuldade, diante das lutas, diante das adversidades, vai se selecionando na tua vida.
E eu quero dizer para você que Deus tem colocado amigos na tua vida, Deus tem colocado pessoas para te ajudar, para te incentivar, pessoas que acreditam na tua vitória, no teu milagre, na provisão de Deus na tua vida, pessoas que querem o teu bem-estar, aleluia. E aqui estavam alguns dos discípulos, entre ele Pedro que tinha experimentado algo sobrenatural de Deus. Você vai encontrar lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, quando a multidão estava apertando Jesus para ouvir a sua palavra, e Jesus entra no barco de Pedro, pede para Pedro afastar um pouco da praia. Pedro estava lavando a rede depois de uma noite frustrante, de decepção, de fracasso, de insucesso na área profissional, porque não é todo dia que as coisas acontecem. Mas eu quero dizer para você, Deus tem milagre para a tua vida. Ainda que você chegou aqui hoje frustrado, decepcionado, ainda que esse ano tenha começado de uma maneira que você não imaginou, ei, o Deus do milagre está aqui nessa noite, o Deus da provisão, o Deus da vitória, o Deus que te surpreende, o Deus que manifesta a glória dele na tua vida. Adora o Senhor nessa noite, porque Deus está no controle. Talvez você não esteja entendendo, e naquela circunstância ali do capítulo 5 de Lucas, Jesus ministra para aquela multidão, e quando Jesus termina de pregar para a multidão, Jesus diz para Pedro: Pedro, faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Pedro diz: Senhor, nós temos trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas porque mandas, debaixo da tua palavra. Ei, tem uma palavra de vitória do céu para a tua vida nessa noite. Talvez não deu certo uma vez, não deu certo duas vezes, não deu certo 3 vezes, mas é debaixo da palavra. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus para a tua vida. Sobre essa palavra, debaixo dessa palavra, receba o milagre, receba a provisão de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. E eles vão e enche o barco de Pedro, enche o outro barco, algo sobrenatural. Quantos podem entender e compreender que Deus tem milagres para a tua vida? O Senhor vai te surpreender de uma forma especial. A provisão de Deus, um cuidado sobrenatural de Deus. Você entrou aqui hoje angustiado, triste, preocupado. Ei, tem provisão de Deus para a tua casa, tem provisão de Deus para a tua família, tem provisão de Deus para o teu ministério. Ei, Deus vai se manifestar na tua vida de uma forma especial. Então adore ao Senhor. Irmãos, preste sempre atenção no que Deus fala contigo. Preste sempre atenção à palavra que é liberada sobre a tua vida, porque às vezes nós ficamos desapercebidos daquilo que Deus fala conosco. Depois daquela pesca, eles estavam espantados, assombrados com o milagre de Jesus. Jesus diz para ele: a partir de agora vocês não vão ser mais pescadores de peixe. A partir de agora vocês vão ser pescadores de homens. A partir de agora eu tenho algo diferente na tua vida. Ei, Deus tem algo diferente com você. Deus tem um chamado lindo para a tua vida. Deus te escolheu. Aleluia! Talvez, querido, você tenha se decepcionado algumas vezes, fracassado algumas vezes, mas Deus te chamou, te escolheu, te separou, te consagrou desde o ventre da tua mãe. Deus tem algo lindo para fazer sobre a tua vida. Deus disse para ele: a partir de agora você não vai mais pescar peixes, a partir de agora você vai pescar homens. Preste atenção todas as vezes que Deus falar com você, porque as lutas vão vir para você fazer ao contrário daquilo que Deus falou. Aleluia! A partir de agora é homem, não é peixe.
Mas a luta vem, a prova vem, a decepção vem, a frustração vem, as coisas acontecem como a gente não queria, e isso leva a gente a desacreditar. Nós cantamos aqui o grupo de louvor, Deus de promessa. Quem tem promessa aqui? Então você vai desistir diante da luta? Se você tem promessa, vai querer voltar atrás. Deus falou para você, Deus fez a promessa. O Deus que fez a promessa, Ele é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é fiel. O Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia! Irmão, diante do primeiro não, a gente quer voltar para trás. Diante do primeiro insucesso, a gente quer desistir de tudo. Aqui não tem super crente, aqui não tem super homem. Aqui são os improváveis. Alguém que não era para ser, alguém que a sociedade não valorizava, alguém... Eu fui criado lá no interior, Capuava do Mumuna. Se você colocar no Google, você não vai encontrar. Da onde Deus me tirou, eu sou um improvável aqui nessa noite. Tantos homens letrados aqui, grandes homens de Deus, poderiam estar ministrando, eu sou um improvável. Aqui não tem super-herói. Quando a gente ouve a promessa, a gente quer marchar, a gente diz agora vai acontecer, agora Deus vai fazer, mas tem um tempo, querido. Lucas 5, Deus fala com ele, agora o negócio é homens, mas a luta vem, a perseguição vem. E aqui no capítulo 21 do Evangelho de João, Pedro disse assim, ó, eu vou pescar. Irmão, para ajudar a gente nas coisas espirituais são poucos. Olhe para quem está do teu lado, pergunta para ele se você pode contar com ele, com a ajuda dele. Pergunta para ele nessa noite. Porque muita gente nos coloca para baixo, irmãos. Para incentivar para o mal tem muita gente. E Deus nos chamou, irmão, para influenciar pessoas. Querido, você é um referencial para as pessoas. As pessoas estão olhando para você. Se você for para a direita, tem uma turma que vai com você. Se você for para a esquerda, uma turma te acompanha. Olha o que você fala, olha a tua postura, olha a tua vestimenta, olha a tua atitude. Querido, tu é um referencial para as pessoas. Deus te chamou para influenciar pessoas, para influenciar positivamente, para levar pessoas para o céu, para a glória, para perto de Deus. Olha o que você fala, olha as tuas atitudes, não desanima por qualquer coisa não, está difícil, não para, está estreito, não desanima. Irmão, a nossa atitude influencia as pessoas. Pedro disse, eu vou pescar, a turma disse, ei, nós vamos contigo. E a promessa lá de trás, e o que Deus falou lá atrás. Quantas atitudes nós tomamos que não é aquilo que Deus queria para a nossa vida? Quem aqui já errou? Então não sou só eu. Quantas atitudes a gente toma diante das lutas, de uma frustração, quantas decepções na vida. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que entraram aqui hoje decepcionadas, frustradas porque não está acontecendo aquilo que Deus falou, frustrada porque não está acontecendo a promessa que Deus tinha falado para a vida dele. Ei, o Deus que fez a promessa, Ele é fiel. Aleluia, irmão, esse Jesus, Ele é maravilhoso. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe que a gente é fraco, que a gente desanima rápido, que não tem super homem, que não tem super crente, que tem dia que a gente está que no aviãozinho, mas tem dia que a gente está desviado, não consegue orar, tem dia que a gente não acredita em nada, cético, mas o Senhor, Ele ama a nossa vida. Esse Jesus é maravilhoso, irmãos. Esse Jesus não abandona a gente toma atitudes erradas, a gente se precipita, a gente fala coisa que não devia falar, faz coisas que não devia fazer, toma atitude precipitada, mas Ele nos ama.
Aleluia! Aleluia! Irmãos, atitudes fora da direção de Deus, não vai acontecer nada. Deus tem coisas lindas para fazer sobre a tua vida. Não se precipite, não tome decisões precipitadas. Deus tem direção para a tua vida. A última palavra vem do Senhor. Espera Deus falar, não se precipite. As coisas fora da direção de Deus não vai dar certo. As coisas que não é da vontade de Deus não vai acontecer. Não adianta alguém incentivar, não adianta alguém dizer, eu estou com você, não adianta, irmão. O que a gente precisa é da aprovação de Deus. A gente precisa da direção de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. A gente precisa da bênção do Senhor, do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Mas esse Jesus que não nos abandona, esse Jesus que não nos deixa, aleluia. Eles foram aquela noite, não apanharam nada. Olha novamente, a frustração, a decepção. Não pescaram nada, não tinham nada para comer. Mas de manhã Jesus estava na beira da praia. Aleluia, Jesus vem ao seu encontro nessa noite. Aleluia, Jesus vem ao teu encontro nessa noite. E Ele já tem tudo preparado sobre a tua vida. Aleluia, Ele tem preparado peixe sobre brasas. Ele tem preparado pão para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. A provisão de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quando os discípulos chegam na praia, Jesus se apresentou, seus discípulos não conheceram. Ele começou a conversar com eles, dizendo, tende algumas coisas de comer? Responderam não. Irmãos, fora da vontade de Deus, a gente luta, trabalha, tenta, mas não dá certo. Debaixo da direção de Deus, Jesus disse assim, ó, lança a rede na direita de vocês aí. Aleluia. Irmão, o milagre está do teu lado nessa noite. A provisão de Deus sobre a tua vida. Debaixo da promessa do Senhor, debaixo daquilo que Deus falou, daquilo que Deus prometeu sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Receba o milagre do Senhor, receba a provisão de Deus para a tua vida. Eles lançaram a rede, 153 grandes peixes naquela pesca, e eles entenderam que Deus tinha algo maior. Deus tem algo maior para a tua vida. Além das coisas materiais, Deus tem coisas lindas para realizar sobre a tua vida. Aquele que fez a promessa, Ele é fiel. Não deixe essa frustração, essa decepção. Não, Jesus vem ao teu encontro nessa noite para dizer que a promessa que Ele fez lá atrás está em pé. Aquilo que Deus falou, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus ordenou vai acontecer sobre a tua vida. Quer o diabo queira ou não queira, quer os homens queiram ou não queiram, aquele que prometeu, Ele é fiel. Então receba a bênção, receba o milagre, receba a vitória do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu espero de verdade que o Espírito Santo tenha falado com você através destas palavras e que você se sinta aí motivado a aceitar o chamado de Jesus, porque vale a pena, vale muito a pena segui-lo. Não desista da sua fé. Bom, agora então Jéssica Augusto canta a última canção do programa de hoje e em seguida o pastor Paulo Correia vem abençoando o seu dia, fazendo uma oração especial por você. Não saia daí, porque eu já vou indo, mas amanhã às 9 horas eu volto aqui com você, esperando encontrá-lo, encontrar você, minha amiga, para que Deus nos abençoe juntas, ok? Deus te abençoe e até amanhã.
Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciando que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar, e quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite eu cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer, porque não há cadeias onde há adoração. Aleluia, 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 aleluia. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos ao céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e um inimigo vai tremer, porque não há cadeias, porque não há cadeias, não, não há, porque não há cadeias onde há adoração.
com a certeza de que você recebeu o melhor de Deus nesse teu dia, nós estamos encerrando mais um programa, uma nova dimensão. Eu tenho certeza absoluta que a bênção de Deus, através do Espírito Santo de Deus e através da glória e das profecias que já chegaram aí, você está com o coração pronto para receber uma oração de fé para a mudança da sua vida e para que você tenha hoje a certeza de que Deus agiu em você. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos e eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aí estão os nossos telespectadores. Eu sei que esse programa atinge milhares de pessoas. Ao aflito, dá-lhe a paz. Ao oprimido, a liberdade. Aquele que está enfermo, Senhor, entra com a tua bênção de providência de saúde. Aqueles que estão hospitalizados nos assistindo, Senhor, manda um anjo ministrador de cura onde eles estão. Aquele que está acamado em casa e nem pode se movimentar, que o anjo também chegue ali, quebrando todos os ferrolhos de ferro, arrancando todas as algemas e libertando e dando saúde. Aquele que está te aceitando como Senhor e Salvador, que se rende aos teus pés, salva, liberta, perdoa e dá vida nova para essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso país, abençoa o presidente da República, abençoa o Senado, abençoa a Câmara Federal, as câmaras estaduais, municipais, abençoa toda a população, abre as portas para o país chamado Brasil, que nós amamos esta terra. Em tudo, Senhor, e sobre tudo, sabemos que Tu estás com controle de todas as coisas. Abençoa as autoridades constituídas e abençoa aqueles que nos assistem e nos dá um dia de muita paz, em nome de Jesus. Amém. E agora que você recebeu esta oração de fé, uma mensagem poderosa, e eu sinto a glória de Deus aqui me movendo, eu quero desejar a você um dia de paz, um dia de muitas bênçãos, e até amanhã, se Deus disser que sim.